Olá pessoal da turma da EJA C, Escola Júlia Alenquer Fontinelli, aqui professor Marciano de Matemática, passando para vocês uma revisão para a recuperação paralela do primeiro semestre, agora em agosto, né? Espero que vocês aproveitem e tirem suas dúvidas assistindo essa videoaula, tá ok? Bom, nós vamos começar falando aí de alguns conceitos que foram estudados por vocês nesse primeiro semestre, certo? Perímetro foi um dos conceitos de geometria, que significa a soma dos lados ou o contorno da figura do polígono, né? É o contorno ou chamada soma dos lados. A gente pode fazer isso através de uma aplicação que você visualiza rapidinho como é que funciona o perímetro de uma figura plana. Observe na malha quadriculada abaixo, tá aí a malha, o desenho da cor cinza feito por Camila em seu caderno. Qual é a medida do contorno desse desenho? É o que ele quer saber, ou seja, qual é a medida do perímetro desse desenho, né? Aí tem as opções A, B, C e D, 28, 25, 24 ou 12. Bom, para a gente analisar, a gente vai ver que o contorno é exatamente essa faixa preta aí que forma essa cruz, né? Vamos dizer assim, certo? Então, na solução, nós vamos calcular exatamente o número de lados que a figura apresenta na malha. Ó, se você olhar para a malha, você tem a faixazinha preta escura, onde cada segmentozinho desse, de um quadradinho, corresponde a 1 centímetro. Então, a gente vai contar aí um total de 28 segmentos. Começar aqui, ó. Vamos começar aqui na ponta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pronto, fechou. Então são 28 segmentos. Como cada segmentozinho desse corresponde a 1 centímetro, então você está com o perímetro de 28 centímetros. Daí é a opção A, ok? Então a noção de perímetro é bem básica, é bem simples, basta somar o contorno, né, da figura ou os lados do polígono que você vai ter exatamente a medida do perímetro, ok? Muito simples. Indo mais à frente, a gente pode também calcular a área, né? A área de uma figura plana, que é exatamente o produto, a multiplicação das dimensões dessa figura, ok? Bom, você vai multiplicar as dimensões. Geralmente as figuras planas têm comprimento e largura. Você vai apenas multiplicar o comprimento pela largura. Então, tá aqui uma aplicação bem simples também de um TV de LED, televisor de LED de 42 polegadas, comprada por Marcos. Formato retangular, TV de LED aí, ó. Cujas medidas do comprimento e da largura estão indicadas na figura, tá vendo? 103 centímetros de comprimento por 67 de largura, né? Esse televisor será fixado na parede de sua sala. Qual é a área desse televisor? O que nós falamos sobre área? Que é o produto, a multiplicação das dimensões da figura. Então você vai multiplicar aqui, ó, o comprimento pela largura, certo? Aí dá uma das opções aqui, ó, 170, 340, 3.450 ou 6.901. Tudo em centímetro quadrado, por quê? Porque quando tu multiplica o comprimento centímetro pela largura, que é centímetro, vai dar centímetro vezes centímetro, dá centímetro quadrado, ok? Vamos visualizar isso na solução, ó. A TV tem um formato retangular, então as dimensões de comprimento é 103 centímetros e a largura 67. Bom, nós acabamos de ver que a área é o produto das dimensões, daí nós vamos ter, ó, basta multiplicar 103 por 67. Quanto é que dá essa resposta? Exatamente 6.901 centímetros quadrados. Essa é a opção D, da atividade do exercício, é a opção D, certo? Basta multiplicar as dimensões. Pega um quadrado, multiplica um lado pelo outro. Pega um retângulo, multiplica um lado pelo outro, né? Funciona do mesmo jeito nas demais figuras, certo? Então é bem facilzinho de entender a noção também de área, ok? Mais à frente, vamos lá. Semelhança entre figuras planas. Considere triângulos. A gente vai aqui se atentar para os triângulos, que são semelhantes. Tem o ABC, que é o triângulo maior, e o triângulo menor, que é o EFG. Por que eles são semelhantes? É chamado de figuras semelhantes. Porque eles apresentam lados
que estão na mesma posição, que estão olhando para o mesmo ângulo, chamado de lados homólogos. Por exemplo, ó, se tu olhar para o ângulo A, que tem um tracinho, lá no triângulo é o ângulo E. Então o A e o E são os lados Azinho e Ezinho, são lados homólogos, lados que estão olhando para o mesmo ângulo, tá vendo? Na mesma posição. Então eu posso dizer que A e E, B e G, olha para o B, lado B e o lado G, tá vendo? Ó? Olhando para o ângulo da mesma posição. B, G, C e F. O lado C, olha para cá, e o F, ó. Sempre eles estão olhando para o mesmo ângulo. Então, são chamados de lados homólogos. Lados que olham para o mesmo ângulo. Estão de frente para o mesmo ângulo. Mesma posição. Então, sendo assim, você tem as seguintes proporções aí, ó. Aí está, para E, se o A e o E são lados homólogos, então eles são proporcionais. Você divide um pelo outro. Que é a mesma coisa do B para o G, B e G também são, C e F também são. Isso vai gerar uma constante, chamada de constante de proporcionalidade. É um K qualquer aqui. Então, se eu dividir o A pelo E e der um valor, esse valor vai servir o mesmo para B e G na divisão, para C e F na divisão. Vamos ficar atento para essa atividade aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Qual é o valor de X nos triângulos a seguir? Cadê os triângulos? Está aqui, ó. Eu tenho dois triângulos, o maior e o menor, né? Dois triângulos retângulos, o maior e o menor. E tem algumas dimensões do maior, por exemplo. A base aqui desse triângulo, ó, é 70, enquanto que a base aqui desse triângulo menor é 14. Esses lados são homólogos, tá vendo que eles estão olhando para o mesmo ângulo, que é o ângulo de cima, chamado ângulo de depressão, ó. Esse ângulo aqui é o mesmo esse, ó. Já que essas retas são paralelas. Esse ângulo A é o mesmo ângulo D aqui, ó. Então eles olham para o mesmo lado. Olha para cá que eles olham para o mesmo lado. Daí você tem, por exemplo, o lado 70 é proporcional a 14, porque eles são homólogos. Então 70 e 14 são homólogos só. Então quando eu divido 70 por 14, eu vou obter exatamente 5, que é a razão de semelhança. Então isso vai valer para o lado X e para o lado 8. Então quando eu divido X por 8, vai ter que dar 5 também, que a razão de semelhança é a mesma. Aí você vai ter o valor de X na opção. Quando eu dividir X por 8, eu vou ter que obter a mesma razão de semelhança como eu obtive aqui de 70 por 14. Então, olhando aí, ó, X por 8 igual a 5, que é a mesma razão de semelhança. Daí você vai ter meio por extremos aqui, multiplicar assim em cruz, ó. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Vai ficar assim, ó. X vezes 1 é X. E 8 vezes 5 é 40. Pronto, então X vale 40. 8 vezes 5 é 40. Então esse X aqui mede 40 centímetros. Por quê? Porque a divisão desse lado, que é homólogo a esse, quando eu dividir 40 por 8, tem que dar 5. Que é a mesma divisão que deu 70 por 14. Certo? O outro lado nem interessa, que é a hipotenusa desse triângulo. Ó. Nem interessa a dimensão, ele quer saber só. Mas eles são proporcionais também. As hipotenusas são proporcionais, porque todos os lados de triângulos semelhantes são proporcionais aos lados homólogos. Essa é a razão de semelhança, chamada razão de semelhança. 40, opção C, ó. 40 centímetros, ok? Caminhando, nós temos exatamente os poliedros, né? Os poliedros são as figuras que apresentam várias faces. A palavra poli quer dizer muitos e edro quer dizer face. Então, qualquer figura que apresentar muitas faces, né, é chamada de poliedro. Essas figuras são de 3 dimensões, pessoal, são tridimensionais, né? É formada pela união de vários polígonos regulares. Ó, eu posso analisar aqui essa figura, aqui os polígonos regulares, tá vendo aqui, ó? Uma figura de vários polígonos formada por triângulos, ó, né? Que é formado por pentágonos. Essa aqui é um cubozinho formado por quadrados. Aqui eu tenho uma mini pirâmide formada por triângulos. Aqui outro, né, tetraedro. Então os elementos que compõem o poliedro, eles são 3. São eles aqui, os vértices, que são os pontinhos, ó, que liga uma aresta dessa, né, de uma ponta a outra. As arestas, que são os lados de cada polígono. O lado de um triângulo desse aqui é uma aresta. E a face, que é o próprio polígono, que é formado por triângulos, ó. Então aqui é uma face triangular. Esse cara aqui já é uma face quadrangular, porque ele é formado por quadrados ou por retângulo, depende da posição. Isso aqui já é uma face triangular, face. O vértice são os pontinhos de encontro dos segmentos, que são as arestas. Então, aresta é o segmento, vértice são os pontos e face são os polígonos que moram aqui
na lateral que formam exatamente o poliedro, tá certo? Vamos aqui numa atividadezinha, exemplo, que ele pede exatamente o poliedro aí abaixo, destaque entre os itens, qual a forma da base, quantas faces, que é o F, quantos vértices e arestas ele possui. Olha aqui as opções. Tá aqui, o poliedro é esse aqui, ó. Isso é uma pirâmide. Se você olhar, é uma pirâmide, né? Pirâmide que ela tem vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem 6 vértices. A base dela é uma figura de 5 lados. Tá olhando aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a figura de 5 lados é o que? É um quadrado? Não. É um triângulo? Não. É um pentágono. Então, essa base não é triangular, ela é pentagonal. Então, pode ser o item B ou pode ser o item E. Porque ela não é quadrangular também. A base não é quadrangular, então é pentagonal. Então, a gente fica com duas opções, ou B ou E. Bom, mas vamos lá. Qual é o número de faces que tem esse poliedro? Faces são as figuras que formam esse poliedro. Ele está sendo formado por triângulos e por uma base que é um pentágono. Tá vendo aqui? Ó? Então vamos lá. Vamos contar quantos triângulos tem na lateral. 1, 2, 3, 4 lá por trás, ó. E 5 lá por trás novamente. 6 com a base. Então ele tem 6 faces. Então já não é o item B, ó, porque aqui tem dizendo que F é igual a 5, face é igual a 5, não. É o item E, face igual a 6. Vamos verificar se ele tem 6 vértices. Vértices são os pontinhos, vamos lá. 1, aponta lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 vértices. E quantas arestas tem? Arestas são os lados, ó, lado. Um segmento. 1, 2, 3, 4, 5 com o lado de trás. Na base também tem 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Aparece aí 10 segmentos. Então, é o número de arestas, tá certo? Então, você tem aí essa característica dos poliedros, né? A base diz o nome do poliedro, no caso que é uma pirâmide pentagonal, e ela apresenta faces, vértices e arestas. Lembre-se o que são vértices, faces e arestas, certo? Os vértices são os pontos que ligam um segmento a outro. Os segmentos são as arestas. E a formação de vários segmentos, 3 ou mais segmentos, forma os polígonos, que é chamada face. Tá ok? Passando para frente. Bom, por último, nós temos aqui o volume do paralelepípedo. Paralelepípedo é um tipo de poliedro, certo? Que apresenta 3 dimensões, ele tem comprimento, largura e altura, né? Então o volume dele, que é muito calculado, é a multiplicação das 3 dimensões. É uma caixa, por exemplo, uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, por exemplo. É um formato de um paralelepípedo, né? Então ele tem comprimento, largura e altura, são 3 dimensões, tá ok? Então você vai analisar aqui por esse exemplo, um aquário que possui o formato de um paralelepípedo. Tá aqui ele, ó. Com comprimento, se você olhar, chamar de comprimento 50 centímetros, largura 20 centímetros e a altura dele, ou a espessura, 15 centímetros. Então tem 3 dimensões, ó, comprimento, largura e altura. Esse é um paralelepípedo. Uma caixa, no caso aqui, é um formato de um aquário, né? Um aquário tem esse formato. Pergunta qual é o volume desse aquário. Olha aí. É só multiplicar o comprimento pela largura e pela altura. Certo? Então multiplica 50 por 20 por 15. 50 centímetros por 20 centímetros por 15 centímetros. Quando você multiplica esses valores, você vai obter exatamente 15.000 centímetros cúbico. Por que cúbico, professor? Porque é medida de volume. Você está multiplicando centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Vai dar centímetro ao cubo, ou centímetros cúbicos. Quando é área, que são 2 dimensões, que é comprimento e largura, vai dar centímetro quadrado. Mas quando é volume, a gente calcula, aí você vai obter centímetro cúbico. Tá ok? Fique atento para isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, aproveitem essa videoaula para fazer as atividades da próxima semana e que tenham sucesso aí nessa avaliação. Tá bom? Então, a gente vai cobrar esses conceitos básicos aí que vocês estudaram nesse primeiro semestre. Tá ok? Um abraço a todos. Agradeço a atenção e valeu. Tchau, tchau, pessoal.